Agora o que eu faço? Eu acho aqui o... Você já tá ao vivo. Já tô ao vivo, tá? Mas o que eu faço aqui pra achar o César Babler? Ele vai entrar na chamada e vai aparecer que ele pediu pra entrar. Entendeu? Tá. Já tem gente entrando. Tá. Davi... Boa tarde, estou aqui aguardando nosso anfitrião, professor César Babler, né? Meu irmão Grutila, forte abraço, estamos aqui. Vamos começar aí uma live sobre direito à saúde, junto com o professor César Babler, também da Unitar Faculdade, da Escola Superior de Direito. Ele também é coordenador nacional da pós-graduação de Direito Público. Eu coordenador da pós-graduação nacional de Direito Privado e Processo Civil da mesma instituição, né? Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Estamos aí. Vamos aguardar só o professor César Babler comparecer para que a gente possa aí começar a nossa live aí sobre o tema, né? Esses tempos de pandemia estão nos deixando malucos, não é verdade? Temos aí hoje uma situação... boa tarde, Suzy, Wellington, né? Todos que estão entrando, sempre um grande abraço, contar com vocês, né, com o prestígio aí, a participação de vocês numa live. O que nós vamos tentar, Wellington também, o que nós vamos tentar aqui discutir aqui na tarde de hoje são os impactos que a pandemia está trazendo para a área, para o mercado de saúde de um modo geral. O professor César Babler, ele vai discutir estas situações à luz aí das relações de direito público, né? O que a pandemia está trazendo de complicação, de dificuldades aí logísticas, né? Na separação dos poderes, o que o Estado pode, o que o Estado não pode, né? O que fazer, o que esperar das regras de direito público, o que o SUS cobre, o que o SUS não cobre, né? Estou aqui acenando para todos os alunos e amigos que estão entrando, o que o SUS deve ou não deve fazer, o que pode ser exigido de SUS, de Anvisa, né? Em que limite a União pode disciplinar as coisas, ou os órgãos estaduais de saúde devem participar, né? Devem colaborar uns com os outros, devem operar em conjunto, né? Afinal de contas, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, o direito à saúde é um direito, vamos dizer, por que não coletivo, estabelecido pela Constituição. O artigo 196 da mesma Constituição estabelece que a saúde é responsabilidade do Estado, que deve garantir um acesso universal e, em tese, gratuito, né? Então, todos nós temos a titularidade de exigir dos órgãos do poder público, dentro da razoabilidade, que a saúde nos seja prestada, né? Nos seja garantida, nos seja assegurada, e nesta medida o professor César Babler, ele irá discutir conosco, irá trazer aí o viés do direito público, dos recentes posicionamentos do Supremo Tribunal Federal que tem nos deixado em certa medida aí malucos, né? Porque a gente não sabe mais o que pode, o que não pode. O Supremo tem dado decisões aí, cada vez mais a gente observa a politização da justiça e a judicialização do político, né? A gente tem observado uma certa confusão dessas searas que deveriam ser independentes, né? Estou aqui convidando
professor César Babler, né? Meu caro professor César, onde que o senhor aqui vai? Onde que eu acesso aqui para o senhor entrar? Transmitir ao vivo com César Babler, porque agora o senhor está sendo convidado aqui a entrar, está conectando, está entrando conosco aqui para participar. Grande Júlio! Aí, doutor César, professor César. Tudo bem? Estamos aqui. Eu estava aqui entretendo a turma, né, aguardando a sua presença. O senhor que é estrela da tarde. Eu sou aqui um mero entretedor de plateias, né? Estávamos aguardando a estrela da live, né? Estava aqui adiantando para o pessoal. Imagina, né? Estrela. Nós vamos aqui debater algumas questões de direito público e direito privado, né? Nesse mercado de saúde em tempos de pandemia global, né? Vamos lá, professor César. Ô, Júlio, primeiramente, sua aceitação pelo convite em fazer a live. É uma honra fazer uma live com você. Um extremo conhecedor do direito. Você sabe que eu admiro muito seu trabalho, sua pessoa, você como pessoa e como professor, como magistrado, como advogado. Agora a gente está fazendo parceria junto, estamos trabalhando junto. Eu sempre admiro seu trabalho, sempre admirei e continuo admirando cada vez mais. Parabéns, você é um exemplo. É verdadeira. A recíproca é verdadeira, César. É uma honra poder estar ao seu lado aí, cara. Nossa Senhora, é uma honra poder contar aí com essa parceria nossa aí. Você é uma pessoa de grande talento, né? Jovem, com o futuro todo pela frente. Quisera eu ter a sua idade e o seu conhecimento, rapaz. Chegaria muito mais longe, né? Obrigado. É uma honra Ô, Júlio, você. A gente tem bastante aluno aí da Unitar, né? Então eu queria agradecer também o pessoal da Unitar que está aí. Eu falei ontem para eles na aula, na universidade, na aula de Direito Constitucional, falei que a gente estaria aqui hoje, e eles estão aí, o Lance, a Suzy, todo mundo aí. Então, o Robson também, o Pedro, o Davi, então, assim, todos muito bem-vindos. Eu falei que a presença deles era... Eles são alunos VIP, né? Então, alunos da primeira turma da faculdade, tem todo um carinho, né? Por eles. E por todos que estão aqui. E me permita também, né? A Unip está em peso aqui, muitos alunos meus também tá? estão aqui. Que bom. Me permitam, agora a Cíntia entrando aqui, também acabei de ver, mas muitos alunos meus da Unip, né? Pessoal do 9º ano que eu vi aí, olha, muito obrigado pelo prestígio, estamos todos aí, tá? Satisfação. Muito bom. Ô, Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, até o SBT me procurou para a gente conversar um pouquinho, no período da manhã, a respeito do decreto do presidente Bolsonaro de ontem, foi publicado hoje, um decreto, você deve ter acompanhado ele, o decreto que, vou colocar um número aqui, 10344/2020, o decreto que liberou salões de cabeleireiro, barbearia e academias. Você deve ter visto isso, saiu em todo lugar. Então não estava programado começar falando disso, né? Mas eu acho interessante para o pessoal até ter conhecimento do que está acontecendo, acompanhar esse tipo de comportamento, que é importante o pessoal da faculdade e tudo mais saber disso. Mas vamos ver, eu falei lá na... Vai manter, né? Vamos ver. Isso aí. Eu falei lá de manhã para o pessoal do SBT que o meu entendimento era aquele entendimento do STF, que o STF já julgou a respeito disso e estabeleceu que a competência é concorrente entre União, Estados e municípios. E o município de Campinas, eu não sei aí, em Jaguariúna ou Olambra, aí com você, mas o município de Campinas estabeleceu hoje um decreto, o decreto 2869/2020. Esse decreto não estabeleceu como serviço essencial academia, salão de barbearia e salão de beleza. Portanto, foi essa a resposta que eu dei lá para o jornalista. Prevalece o município, prevalece a competência municipal, em detrimento do decreto federal. Isso eu estou acompanhando. Uma regra especial, né, para aquela abrangência territorial, uma regra especial, né, sobreporia naquele limite. E o Supremo, né, Júlio, há algum tempo atrás, há cerca de 3 semanas mais ou menos, ele decidiu que a competência para legislar sobre saúde e essas questões de serviço essencial ou não é uma competência concorrente, né, e não exclusiva da União, e não privativa da União, como diz a Constituição. Ela é concorrente, artigo 24 da Constituição. Então, teriam competência a União, os estados e os municípios.
naquela questão do interesse. Interesse nacional Sim. vai para a União, interesse regional para o Estado, interesse municipal ou local ao município, né? Então, eu acho que essas questões de abrir salão, abrir academia, é uma questão de âmbito local. E está correto o STF nesse ponto, e aí o município de Campinas também correto ou adequado em não prever o salão de barbearia, ou salão de beleza, ou academia. Porque, veja, Júlio, no meu entendimento, se deixa a academia abrir, a academia, você sabe como é que é, aglomeração de pessoas suando, correndo na esteira, correndo na bicicleta, jogando suor para o outro, o pessoal não costuma limpar, não tem o hábito de limpar aparelho. Então, fica incoerente, vários municípios praianos, as praias são proibidas. É muito mais fácil, então, liberar a praia do que liberar a academia, no meu modo de ver. Porque a academia é muito mais perigoso. Pois é. Eu não sei o que você pensa disso, mas o que você acha dessas coisas aí? É uma incapacidade fiscalizatória que o próprio poder público teria de fiscalizar essas normas de higienização. Vamos dizer, eu libero as academias de musculação de Campinas. Quem é que garantiria que estaria sendo respeitado, por exemplo, um nível de distanciamento mínimo? Por exemplo, aqui Pedreira Amparo, acho que me falha a memória, foi Pedreira, houve uma liberação gradual extremamente eficiente do comércio, onde se respeitava mesmo, olha, vai entrar, não se teve um abrandamento do isolamento, né, para propiciar a circulação de comércio, né, no comércio, né, para evitar os efeitos drásticos, porque a pandemia ela tem esse lado, né, o isolamento social tem esse lado contratual, que ele é um lado completamente malévolo, né, que é o lado Sim. da paralisação econômica nesse período aí, né. Há até uma perspectiva que ainda não foi analisada, que é a perspectiva da livre iniciativa, né? Que estaria sendo aí, depois teria que ser flexibilizada, né? Caso a caso, com essas ponderações de restrição da saúde, né? Mas eu concordo com você, cada cidade sabe, por exemplo, como está a sua ocupação hospitalar, como está o seu grau de infecção, o que convém e o que não convém abrir, né? E quais condições ela tem ou não de fiscalizar, né? Pedreira, acho que foi Pedreira, abriu aqui de modo conveniente, colocou uma restrição de ninguém poder chegar próximo de ninguém a menos de 3 metros, o comércio estava limitado, punha chancela na porta, as pessoas entravam, acho que uma de cada vez em cada comércio, as filas eram na via pública, as pessoas olhavam lá a distância que uma guardava da outra, né? Eu aqui em Olambra cheguei a fazer compra, o pessoal passando álcool gel em cada carrinho de compra na hora de entrar no supermercado para garantir a higienização e dando álcool gel com máscara. A gente tinha que entrar com máscara no supermercado, enfim. Mas isso são questões que realmente locais. Cada prefeitura que sabe a sua capacidade de fiscalização, a sua necessidade de restrição, né? Tem comarcas aí que tiveram 1 caso, 2 casos, né? Enfim, e comarca pequena você vê, pulou de 1 para 5 casos, nossa, quintuplicou. É porque era uma pessoa que morava na casa com 5 pessoas, Sim. né? Então, numa cidade pequena, isso aí propaga 500%, né? Mas Sim. eu acho correto, embora a gente caminhe, né, César? Não sei o que você acha, a gente está caminhando para uma confederalização, né? Nós vamos virar a Suíça, né? Na hora que começar a ampliar esse tipo de competência na forma como o Supremo está sugerindo aí, né? Deixa de ser um Estado federado e vira uma confederação suíça, né? Não sei qual é a sua opinião, né, do ponto de vista técnico, né? Ô, Júlio, uma coisa que me assustou também, eu estava vendo essa notícia e eu li que o ministro da Saúde, no momento em que o Bolsonaro publicou o decreto, o ministro da Saúde estava dando uma entrevista, né? E os jornalistas perguntaram para ele, né? O que ele achava do decreto, que tinha liberado salões de cabeleireiro, de beleza e academias, e ele assustou. Ele fez uma cara de susto, ele não sabia do decreto, ou seja, mais um motivo para a gente dar atenção, eu acho que é o interesse local, porque o poder federal parece que está desarmônico. Pelo teor da Constituição Federal, o ministro tem função auxiliar ao presidente. E ele edita regulamenta os decretos, instruções normativas ministeriais, dando execução ao decreto. Se ele, que é o ministro, que é o ministro da Saúde, que tem competência na área, para editar instruções, para executar o decreto, não está sabendo do decreto, está havendo alguma incoerência aí,
né? Eu fiquei até assustado quando eu vi essa notícia. E aí perguntaram para ele o que estava acontecendo, que ele estava desconhecendo isso. Ele falou que era uma competência da economia e não da saúde, né? Que essa questão tinha mais a ver com o ministro da Economia. Então jogou a bola para o outro, jogou a bola para o ministro da Economia. O que também me dá mais medo, me dá mais insegurança em relação ao governo federal. Porque não é, o governo, no meu modo de ver, Júlio, ministro e presidente, tem que ser que nem uma orquestra, tocando de forma harmônica. Se não tá, se a música não tá tocando certo, vamos tocar música em outro lugar. Então a música tem que ser tocada aqui no município, não tem jeito, né? Assim, esse é o meu modo de ver por enquanto. É uma forma superficial ainda que eu enxerguei hoje. Mas eu acho que assim, tá acontecendo isso faz tempo, né, Júlio? Eu não sei o que você pensa disso, mas eu tô achando, eu tô ficando com medo. O que eu penso é que é uma crise política gritante, né? O presidente, ele está... É o que a gente tem, uma sensação de que ele não montou um comitê gestor da crise. Ou se ele montou um comitê gestor da crise no início, isso aí se esfacelou quando começou a revoada de governadores, quando começou esse concerto, porque a gente vê que houve um concerto, né, me parece nítido, em que os governadores falaram: nós vamos tomar a gestão disso para nós e vamos tirar da alçada federal. Né? Isso foi concatenado, foram várias ações que foram conjuntas. Depois o governador de Minas se afastou do grupo, né? Originariamente Minas estava alinhada com o Dória, estava alinhada. Depois Minas saiu, foi para a carreira solo, né? O Zema lá em Minas, né? Mas o que a gente observa é isso aí. Houve sim um desacerto, houve uma crise política. Nesse desacerto, o presidente parece que não está encontrando a mão, não está havendo comunicação entre os ministérios, né? Eu acho que aí talvez, se ele colocasse, no meu modo de ver, numa questão desta, em que você precisa de organização, talvez ele devesse chamar o pessoal do setor militar que está preparado para lidar com crises, né? Por exemplo, um general Heleno, né? E passar essa organização, essa orquestração para quem está acostumado a lidar com hierarquia e organização, talvez ele fosse melhor sucedido, né? Pegar alguém aí, porque você vê, a organização política do governo desapareceu, né? Quem é que é o ministro da Casa Civil? Quem é que deveria estar articulando com o Congresso? Quem é que deveria estar negociando com o Legislativo para que isso passasse de um modo mais tranquilo? Não está tendo negociação nenhuma, né? Então houve a desarticulação e o que é pior, está pagando a população porque houve essa política de terra arrasada. Eu estava vendo outro dia dados oficiais da própria OMS, tá? Isso eu vi dados da OMS. Houve países em que não houve paralisação, em que eles conseguiram se administrar de uma tal forma em que eles não tiveram lockdown, não tiveram nada disso. Você pega a Alemanha, você pega a Inglaterra, algumas regiões da Inglaterra, regiões industriais, não paralisaram, e você pega o Japão. Japão, o que eles estavam fazendo? Casos suspeitos, eles colocaram 5 porta-aviões no meio do mar, converteram em hospitais, tratavam lá. Risco de contaminação diminuiu, tiveram lá suas mortes, mas um número muito pouco e não paralisaram a atividade econômica, a ponto do Estado japonês está estatizando as empresas japonesas com dificuldade na China. Tá? Faltou essa concatenação. Talvez se o presidente tivesse negociado com essa base de governadores ou com o Congresso, talvez o Brasil tivesse feito medidas mais eficazes, mais orquestradas, que tivessem evitado essa briguinha política, essa ciumeira política que foi feita, né? E o país não estaria enfrentando aí um quadro. Eu estava falando com o diretor do Banco Itaú outro dia, aí, conversando com ele, que eu tenho contato, ele me falou uma coisa assustadora, onde se prevê um dólar fechando a R$ 7,50 a R$ 8 no fim do ano, tá? Você tem o próprio projeto 1179 já aprovado pelo Senado, dizendo que não será caso fortuito ou força maior a mudança do padrão monetário, ou seja, se o real for destruído, está no projeto de lei. Se o real deixar de ser padrão econômico, não será força maior para rever contrato. Não haverá força maior se houver hiperinflação. Isso está no projeto de lei. César,
Esse projeto de lei foi de março. Se havia qualquer possibilidade de algum investidor estrangeiro ainda querer investir no Brasil, quando o Congresso lança um pacote legislativo desse, ele espantou qualquer possibilidade de investimento. E aí foi terra arrasada mesmo. Se tivesse havido uma articulação, evitar que esse tipo de coisa fosse para o papel, evitar que esse tipo de coisa acontecesse, nós talvez tivéssemos condições melhores de sobrevivência do que nós estamos observando hoje. Infelizmente, eu acho que nós caminhamos na contramão errada, e talvez você tenha falado certo, talvez o maestro não tenha conseguido conduzir a orquestra, ou talvez seja a hora do maestro colocar um maestro profissional aí, né? Colocar alguém que saiba coordenar, né? Talvez o que eu falo, eu chamaria alguém aí da área militar que está acostumado a organizar a crise, a gerenciar a crise de modo profissional para fazer isso. Na minha opinião, na minha modesta opinião. Ô, Júlio, aproveitando o que você falou, que o Japão não teve lockdown e alguns países não tiveram, nem precisaram ter lockdown, o que repercute diretamente na economia e favorece muito a economia, né? Não sei se você acompanhou, mas a primeira vez que tivemos lockdown aqui no Brasil, agora nessa época de pandemia, começou semana passada, dia 5, e decretada por um juiz lá em São Luís. Sim, Veja que coisa, de acordo com o que está falando, uma desarmonia total. Quem decretou o primeiro lockdown no Brasil não foi o executivo, foi o Poder Judiciário. Veja, Júlio, que pandemia dos poderes que a gente está vivendo, né? Não, é uma loucura, né? Aí você pega um orçamento para Julião tempos travou? equiparados de guerra. Você viu isso? Você viu o projeto de lei então, do Júlio, equiparado tava falando, acho que você não declara guerra, mas você equipara a estado de guerra. Né? Eu acho que travou aí, Julião. Travou? Eu acho que travou o seu. Eu não sei se foi o seu ou o meu, mas está tendo uma pandemia dos poderes, eu acho, Júlio. Uma confusão de poderes. E aí, quando um poder, é isso que a gente estuda, né, no direito em geral, na introdução ao direito, teoria geral do direito. Quando um poder não satisfaz aquilo que é função dele, tem que vir o outro para suprir aquela necessidade, né? E aí, até que ponto isso é ativismo judicial ou não? Até que ponto isso é intervenção indevida do Poder Judiciário ou não? Porque você foi juiz, você pode falar bem disso, né? Eu acho, na minha opinião, vou dar minha opinião porque tem bastante aluno aí também, é interessante ele saber. Sim, sim. Eu acho, Júlio, que quando o juiz começa a intervir a ponto de decretar onde vai ter lockdown e onde não vai, isso é ativismo, isso é indevido, isso é abuso do Poder Judiciário. Na minha opinião. Porque daqui a pouco é excesso. Se a gente, daqui a pouco, caminhar nesse sentido e liberar e abrir para isso, daqui a pouco é o juiz que está resolvendo quem vai morrer e quem não vai no hospital. Esse pode morrer e esse não. Nós vamos dar uma prioridade. Daí, Júlio, o que vai acontecer em última instância? Quem entrar com a ação, talvez fique vivo. E quem não entrar, morra. E aí o pobre, de novo, vai sofrer as consequências disso, né? Que não tem dinheiro para entrar com a ação, que não tem conhecimento. Então, isso gera uma desigualdade ainda maior, no meu modo de ver. Eu não sei o que você pensa disso, você como juiz aposentado pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que, na minha opinião, é indevida a intervenção nesse caso. O que você acha? Ô César, eu acho o seguinte, aquilo que eu estava falando, talvez, quando eu tenha sido cortado, o sinal cortado, mas você pega o país, está tão doido, que você tem uma lei de orçamento para tempos equiparados ao de guerra. A lei de orçamento fala isso, tempo equiparado de guerra. Não está guerra declarada, mas você equipara ao tempo de guerra para dar uma anomalia inconstitucional e aprovar normas orçamentárias que, de repente, vão consumir 1/3 da reforma da Previdência. Não é essa a expectativa? 1/3 da reforma da Previdência, que foi tão gravosa no ano passado, consumida de modo não muito claro, não muito transparente no combate à pandemia. Que a gente não está vendo transparência nenhuma, as disparidades de preço de aquisição de produtos, né? O nosso escritório tem lidado aí com o comércio internacional, a gente sabe mais ou menos como é que está a aquisição das coisas. A gente tem visto uma disparidade muito grande de preço de respirador, tá? E é o que você falou. Quando o legislativo começa com coisas com puxadinhos, né, vou equiparar a um estado de anomalia constitucional para ter um poder maior
digerir sobre isso. O executivo não toma as providências que toma. O judiciário começa. Eu já achei indevido você começar... Eu já achava indevido isso na época do governo Temer e acho agora. Você começar a permitir que partido entre com a DPF para controlar a nomeação de ministro. Né? Sim. Fulana não pode ser ministra porque teve reclamação trabalhista. Pera lá, é cargo de livre escolha. Fulano não pode ser ministro, não pode ocupar cargo de diretor. Pô, se é cargo em comissão, se o cara não tem condenação, se não tem nada que ponha contra diretamente os requisitos objetivos, não haveria margem para esse controle judicial. Eu acho que está havendo, sim, uma invasão indevida que é muito perigosa para o Estado de Direito. Tá? Faço aqui as frases de Rui Barbosa, a frase de Rui Barbosa. A pior ditadura que tem é a ditadura dos juízes, porque contra ela não há como reclamar, não há para quem reclamar. Né? Aquela frase do Bertolt Brecht, né? Quando ele peitava os funcionários do rei, há juízes em Berlim. Se não houver juízes em Berlim, meu amigo, para quem nós vamos reclamar? Então, quando você começa a ver um Supremo que começa em nome de um suposto ativismo a governar no lugar do executivo, é o que você falou, quando ele começa a tomar as rédeas da administração sem ter tido mandato para isto, sem ter tido representatividade para isto, o que você observa é o que nós estamos vendo aí, um desgaste político imenso da figura do juiz. Olha, você já viu alguma vez na sua vida a mídia falar tão mal do Poder Judiciário como tem falado do Supremo nos últimos 6 meses, 1 ano? O que é isso? É a politização dos seus membros. Se eles não politizassem tanto, se eles não interferissem tanto, se não fizessem tanto ativismo, se eles se preservassem um pouco mais, nós não estaríamos passando por isso que estamos passando, né? E isso é muito perigoso, o César, do ponto de vista da ciência política. Quantos movimentos iguais a este nós já não vimos debandar na história em coisas muito perigosas, em rupturas institucionais muito graves, né? Do ponto de vista histórico, nós estamos andando no fio da navalha. É muito perigoso. Temos que ficar muito atentos para isso. Ô, Júlio, aqui, graças a Deus, a gente diverge em um ponto. Ainda bem, porque é bom divergir. Eu acho que eu falei para os alunos ontem na faculdade. O crescimento surge na divergência, né? Na oposição, no diálogo. Eu acho muito bonito isso. Eu já fiz até uma live com o Delova sobre isso, em relação à nomeação do Ramagem lá que o Supremo barrou, lembra? Eu defendo, nesse caso específico do Ramagem, o Supremo, eu acredito que foi uma intervenção boa, devida nesse caso. Foi semelhante, Júlio, no caso da Dilma, lembra? Que ia nomear o ex-presidente Lula como ministro para ocupar foro privilegiado e ser julgado pelo Supremo. Ficou comprovado ali, na nomeação do Ramagem, né, na questão do... Para blindar o Lula, né? Isso, para blindar o Lula. Isso. E aí teve desvio de finalidade, né? Um claro desvio de finalidade. E aí ela agiu violando o princípio da impessoalidade. Eu entendo que o Alexandre de Moraes, nesse último julgamento, entendeu também que houve um vício de impessoalidade, que o presidente, ao exonerar o diretor-geral para nomear outro, tinha uma finalidade específica, que era de trocar o superintendente lá do Rio de Janeiro. Foi isso que eu comentei com o pessoal na live da época. Que está investigando o filho dele e tudo mais, tem questões pessoais ali. E o Supremo Tribunal Federal, através do Alexandre de Moraes, identificando claramente isso, anulou, barrou. Eu acho que foi boa essa intervenção, essa intromissão. Eu acho perigoso isso, muito perigoso, porque fica no limiar, fica na linha tênue. Muito perigoso. Mas aí a ponto de chegar e definir onde vai ter lockdown, onde não vai, quem vai morrer e quem não vai, porque não chegou nisso. Estou só visualizando que pode acontecer isso. Isso já é um excesso de ativismo. Isso é indevido, no meu modo de ver. Né? Eu lembro, Júlio, que tem um filósofo da África do Sul, ele chama Achille Mbembe. Ele fala da necropolítica, não sei se já ouviu falar dele. Sim. Necropolítica é a política da morte. Quem vai gerir a morte? E a gente está vivendo isso agora nesse momento de pandemia. E aí a luta pelo poder, né? E o poder judiciário quer chamar para ele todo o poder.
e o executivo também quer chamar para ele, definir regras de isolamento, definir regras de morte, quem vai enterrar, quem pode enterrar, quem não pode. E isso é necropolítica. É uma coisa que é antiga dos filósofos da África do Sul, na época da malária, estudaram isso, porque lá tem bastante contexto para isso. E aí a gente pode trazer para o Brasil nesse momento, né? O que você acha, Júlio? Sim. Não, e César, eu vou mais além. Na minha realidade aí de estudioso do direito à saúde, né, que você sabe, eu vislumbro, infelizmente, essa realidade trágica. Tem até um artigo escrito já há algum tempo, uns 6 meses atrás, e que eu republiquei no Face hoje para os meus alunos, porque eu estava dando aula disso semana passada. Isto já é uma realidade nos planos privados. Quantas vezes, quantos e quantos casos, o plano de saúde fala assim, pô, esse paciente aqui, ó, ele até eu posso tratar dele aqui mais 6 meses, mais 1 ano. E 6 meses, 1 ano pode significar, talvez, um tratamento experimental que surja, uma cura que venha a ocorrer. Mas o plano de saúde fala, pô, esse cara vai me custar 10, 15 mil reais ao dia em tratamento e medicamento. Ele chama a família e fala, olha, não tem mais jeito, coitadinho, leva ele para morrer em casa, para ele aproveitar os últimos dias lá. E fazem. Como é que eu sei disso? Por causa de inquéritos policiais lá no Rio Grande do Sul, tinha a doutora Morte, né? Que era uma gestora, ela está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma gestora de plano de saúde no Rio Grande do Sul, onde ela determinava essas ordens lá para os médicos, está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Então, é uma realidade infeliz do mundo corporativo, e se isto ocorre no mundo corporativo, o que não dirá na realidade aí de quase 6 mil municípios que nós temos no país, né? Quantos municípios não fazem avaliação? Eu não tenho verba aqui, esse cara aqui está me onerando um serviço público que eu não tenho disponibilidade, dá alta para ele, né? Dá uma alta, deixa ele morrer em casa. E é o que você falou, se não tem um advogado com pulso, um advogado firme, que vá lá, que brigue, que vá atrás da liminar, que vá despachar em São Paulo, vá despachar em Brasília, a pessoa vai morrer à míngua. Vai morrer à míngua, tá? E a Constituição? E a dignidade da pessoa humana? E a vedação de tratamento cruel? E a vedação de pena de morte? Pena de morte, estrito, aspas, né? Porque o cara não fez nada para estar sendo punido, mas vai estar sendo punido com a morte, tá? Por um Estado, né, que não o valoriza. Embora ele tenha pago os impostos, não tenha cometido crime, vai acabar morrendo pela ineficiência estatal. Você que sabe aí, né, o LIMP, né, o E da eficiência estatal lá no 37, não há o mínimo, o Estado não está garantindo o mínimo básico da cidadania na parte de saúde. O momento é muito complicado à luz dessa necropolítica aí que você está falando, tá? A realidade do país eu brinco em sala de aula, o Brasil, se não existisse, teria que ser inventado, porque são coisas que acontecem aqui que nem o Stephen King, meu amigo, nem o Stephen King, nos contos sombrios dele, ele inventaria uma realidade como a brasileira, que nem jabuticaba, cara, só tem aqui. Tá? Ô, Júlio, isso. A gente entrou, eu acho que agora no ápice da live, que é a grande pergunta que eu queria fazer, a gente fez até um making-off sobre isso, é a questão do exame do presidente Bolsonaro. A sua opinião, se ele é obrigado a apresentar o exame, se não é, não o relatório, o exame completo, com laudos e tudo mais. A questão é a seguinte, eu vou falar minha opinião, mas assim, você como o grande doutrinador da saúde vai poder aprofundar e dilapidar isso. A questão é a seguinte, tivemos no âmbito da Justiça Federal, a obrigatoriedade do presidente apresentar os exames. Aí, semana passada, o AGU recorreu para o STJ, o presidente do STJ falou, não precisa apresentar não, está liberado. Agora o Estado de São Paulo, moveu um recurso para o STF, no mesmo sentido, está com o Lewandowski é o relator, vai julgar esse caso. Né? A questão é a seguinte, temos duas posições, 2 argumentos aí. Né? Primeiro, o cargo do presidente é um cargo de alta relevância. Né? É um cargo de presidente, chefe do executivo. E essa questão de saber se tem Covid ou não, segundo essa corrente, que é a linha do Estadão, é uma questão de interesse público. E se é de interesse público, todo mundo tem que saber se o presidente, chefe da nação, chefe do executivo, tem ou não Covid.
Porque ele vai se expondo, sem máscara, não sei o quê, o povo quer saber. A segunda visão, que é o segundo argumento, que é o argumento da AGU, defendendo o presidente Bolsonaro, que vai defender, vai apresentar isso no Supremo com certeza, é o argumento de que a intimidade e a privacidade que se relacionam à apresentação do exame é um direito fundamental, é um direito na classe individual, cláusula pétrea, super fundamental. E, além disso, é um direito irrenunciável, ou seja, os contra-argumentadores estão dizendo, o Bolsonaro na época da facada levantou a camisa e mostrou. Mas não importa, porque ainda que eu não exerça o direito por um tempo, ele continua sendo irrenunciável, eu não posso abrir mão dele, ainda que eu não queira mais o direito. Né? O que acontece nos Big Brother da vida. O cara fica lá no programa por um tempo, mas depois que ele sai, ele continua tendo direito. Né? A mesma ideia. E eu queria saber, a minha posição, Júlio, embora eu não concorde com a política do presidente em muitas coisas, mas nesse ponto eu sou tendente a achar que eu ainda fico com o direito à intimidade e privacidade. Como professor de constitucional, eu não poderia abrir mão disso, é muito caro para o direito. Porque se a gente abre mão numa vez, está abrindo precedente para outras hipóteses acontecerem, para todos. E isso pode ser perigoso. Todos. Essa é a minha opinião. Mas aí você, como o grande mestre nisso, eu queria que você falasse a sua opinião. Hein? Pelo amor de Deus, César. Pelo amor de Deus, não sou mestre, não. Pô, sou mestre em saúde, só apenas e tão somente. Que eu fiz um mestrado nessa área. Mas apenas pelo título, tá? Não é nada assim de grande especialidade. Mas você que é o grande professor aí de direito constitucional. César, meu caro. Eu acho que a gente tem que separar as questões. Uma coisa é o lado político. Júlio, eu sou presidente da República. Eu abriria e falaria, tenho Covid, e daí? Vocês não provam quando que eu contraí. Vocês não provam que dia. Se era o dia que eu estava na rua, prova que naquele dia eu estava infectado. Essa prova é impossível de ser obtida. Tá? Eu contraí ontem, ó. Eu contraí anteontem. Eu estava no voo, mas eu não manifestava sintoma. Tá? Então começa por aí. Essa discussão é completamente dantesca, bizantina, grotesca, bizarra, né? Ele está beneficiando o filho na investigação. Ótimo, tem prova, vamos tirar esse cara, vamos afastar, impeachment, tá? Você é o primeiro a ir para a rua, tá? Agora, no tapetão, para criar um suposto crime de exposição de contágio, eu acho que aí você está viajando na batatinha, é o esperneio supremo para romper com a ordem institucional e talvez provocar algo mais sério, que é uma reação. Você sabe que tem um pessoal aí que apoia ele, que a reação deles pode ser até pior. Né? Uhum. Bom, esse é o primeiro viés. Eu, se fosse presidente, eu exporia. Júlio. Se Júlio Ballerini fosse presidente, eu exporia. Segundo lugar, tá? Vamos abstrair isso aí. Vamos abstrair o lado político e vamos para o lado jurídico da questão, na minha opinião. Concordo com você, César. Ipso custodis quid custodiatis. E quem controlará o controlador? A partir do momento que o controlador fala esta garantia pode, esta não pode, ele pode falar que nenhuma garantia vale. Pode, Ele elenca, ele pega lá no artigo 5º, nesta aqui, neste caso, não vale. Então, no seu caso, César, esta aqui também não vale. No caso do Júlio Ballerini também não vale. No caso do seu Marcos Lance, da dona... Não vai valer para ninguém. E aí nós caímos num perigosíssimo estado de exceção. Tá? Eu falo, nós estamos, na minha visão como juiz aposentado, gente que já viu muitos invernos, viu, César? Eu sou rodado na estrada, cara. Eu nasci lá atrás, eu vivi outros tempos, né? Eu já vi muitos invernos, eu já vi muita politicagem, enfim, já vi muita coisa de bastidor. Estamos vivendo hoje um fio de navalha. E se não formos vigilantes, meus amigos, se não tomarmos cuidado, o caldo vai entornar sim, infelizmente. Então, o que eu coloco é o seguinte, pelas regras médicas, o prontuário médico é sigiloso. Pelas regras do Conselho Federal de Medicina, só tem acesso ao prontuário o próprio paciente. Por quê? Porque ele tem essa base constitucional de proteção à intimidade. É o que você falou. Cada um tem a sua própria intimidade. Vamos dizer que eu tenho uma doença venérea. Qual o interesse? Pô, eu sou presidente da República e tenho uma doença venérea.
Qual o interesse, o que me desqualificaria para exercer a presidência da República e ter uma doença venérea? Ah, você tem uma vida promíscua. Será? Mas eu vou permitir que o Estado, em nome do interesse público, vasculhe a minha vida sexual? A hipótese é mais ou menos parecida, assemelhada. Nós começamos a cair para discussões grotescas e bizarras, né? Olha, o cara tá mandando matar gente. Olha, o cara é miliciano. Olha, o cara tá fazendo corrupção. Vamos afastar esse cara. Esse cara é o câncer. O cara saiu na rua em tempo de pandemia. Isso é motivo para fazer esse alarde? Eu acho que é um senso de desproporção muito grande nas relações. Eu acho que nós não podemos flexibilizar uma cláusula pétrea do artigo 5º. Nutro profundo respeito ao professor Ricardo Lewandowski, que foi meu professor de faculdade, me dava a teoria geral do processo lá na São Francisco, lá nos anos 80. Que honra, hein? Mas... Hã? Que honra, hein, Júlio? Que honra! Gosto muito dele, mas sempre foi também um ativista. Ele tem as opiniões dele, convicções políticas muito fortes, muito profundas. Era assessor, professor assistente do professor Dalmo Dallari, que também me deu aula, né? Vejamos se ele vai fazer uma decisão equilibrada ou se ele vai deixar com que o politicamente correto. O duro é que você fala. Às vezes, para um caso particular, se dá uma forçada de barra, e aí, onde passa o boi, passará a boiada inteira. Aí cria o precedente, esse precedente, por vezes, pode ser tido como vinculante, e aí estamos todos nós na Berlinda, temos que fornecer nossos exames médicos para todo mundo. O Bolsonaro teve que dar o exame dele, então meu empregador agora vai começar a fiscalizar o meu sangue para saber o que eu consumi antes de vir trabalhar. Vai pesquisar o meu fio de cabelo para saber se eu ingeri alguma coisa ou se eu fumei alguma substância 6 meses atrás. Tá? E quem é que vai controlar isso? Ipso custodis, quid custodiatis. Quem controla o controlador? O controlador não pode admitir essa discussão no Estado democrático de direito. Não vai parar onde isso aí? Minha opinião. Ô, Júlio, eu li na doutrina aí que se, por exemplo, a Covid afetasse a sanidade mental, e eu concordo com isso, aí sim, porque ia afetar a governabilidade do presidente. Aí tudo bem. Na Inglaterra, na Common Law cai ministro, né? Na Common Law cai o primeiro-ministro, se ele for considerado inapto, né? Afastaram o Churchill, né? O Churchill foi meio que obrigado a renunciar por causa de uma questão de saúde, já não estava na aptidão física para desempenhar o cargo. Aí eu concordo. Se você provar que o presidente caiu num estado de insanidade mental, embora pela lei da... olha que questão complexa, César. Olha que questão complexa. Lei 13.046, Lei Brasileira de Inclusão. Ainda que surja um problema de incapacidade mental, a 13.146, numa postura que eu acho também questionável, ela deu capacidade civil plena para quem tem deficiência mental e intelectual, né? A gente teria que pontualmente identificar no presidente uma restrição de compreensão da realidade, porque é o que diz o artigo 4º do Código Civil, pela Lei 13.146, pela LBI, Lei de Inclusão, a gente tem que falar o seguinte: olha, o presidente está incapacitado para exercer o cargo porque ele não é capaz de exprimir a vontade. Aí sim, nós teríamos a base técnica para um processo de interdição dele, e na interdição, obviamente, daríamos ponto ao vice, né? Mas aí sim, se o Covid tiver uma... Não é automático, o Covid acarretou um problema mental, porque hoje o problema mental pela LBI não gera uma capacidade autônoma, né? Não gera autonomia. A gente tem que medir a extensão. É o artigo 2º e o artigo 6º da LBI, junto com o artigo 4º do Código Civil. Teríamos que provar... Teria que fazer uma perícia específica. Uma perícia específica para ver. É porque hoje é o seguinte, desde 2015... O Senado ele planeja alterar isto, porque na prática não está funcionando muito bem. A LBI, desde que ela entrou em vigor, os civilistas eles questionam essa regra, né, de ter dado capacidade civil plena para toda pessoa com incapacidade mental e intelectual. O artigo 6º da LBI deu capacidade geral plena para todo mundo. E é o que a gente, às vezes, eu brinco em sala de aula. Você coloca o Nemo no tanque do tubarão e fala nada. Né? O Nemo tem que ser protegido. O Nemo não pode nadar com o tubarão.
né? Por isso que autores como Flávio Tartucci e tal, eles falam, olha, tem que revogar a lei é inconstitucional porque ela não protege o vulnerável. Mas enquanto é lei. Pela lei, quem tem capacidade, quem tem deficiência mental ou intelectual, ele é civilmente capaz. Aí vem o artigo 4º do Código Civil e tempera. Só haverá restrição de capacidade para alguns atos se ficar comprovado tecnicamente que a pessoa é incapaz de exprimir a vontade. Enquanto ela não for incapaz de exprimir a vontade, ela é capaz. Até isso haveria a discussão num processo como esse. Até isso, César. Interessante, hein, Júlio? Essa eu não sabia. A questão da incapacidade específica eu não tinha conhecimento, não. Eu pensei que se provasse que afetasse a capacidade mental, seja ela de qual natureza, já afastaria o presidente, direto. No plano civil, não. No plano civil, não. E acho que isso repercutiria no plano do direito Com certeza. público, né? No plano, porque não tem norma específica, né? Pessoa com síndrome de Down não teria restrição para votar. Está na lei brasileira de inclusão. Garante-se o direito de voto a ela. Ela tem capacidade eleitoral ativa, né? Então, não sei se isso repercutiria na capacidade passiva, se ela perderia os direitos políticos por conta disso, né? Haveria uma discussão ampla, daria para a gente fazer um trabalho doutrinário belíssimo aí, ó. Quem tá fazendo um artigo para escrever, Júlio. Um artigo para escrever em 4 mãos aí seria uma ótima. Para ontem, vamos escrever, né? Vamos sim. Escrever, né? O tema atualiza. Ô Júlio, deixa eu entrar na sua área agora que o pessoal está querendo saber. Tem bastante dúvida, mandaram para mim. Em relação, por exemplo, às academias e outros contratos que as pessoas têm no contrato civil da vida. Como que vão ficar esses contratos? Né? Se não voltar ao serviço, se não voltar à atividade? São contratos que as pessoas estão pagando ainda, de repente, contratos de prestação continuada. Muitos estão sendo obrigados a pagar, não estão tendo dinheiro para pagar, não estão tendo condições de pagar. Como que vai ficar a questão contratual com esse impacto da pandemia, a questão da onerosidade excessiva, dessa questão do caso fortuito e força maior, que você falou que talvez até seja excluído no meio do caminho aí? Como que seria isso? O que a gente tem hoje oficialmente, né? Eu sei, essa discussão tem sido colocada para mim em vários grupos de discussão de que eu participo, porque alguns me colocam, mas nos Estados Unidos estão provando que o vírus foi intencional, foi fabricado, tem um processo lá. Bom, não li o processo norte-americano, não sei que provas eles têm lá de que foi genético, não foi. Para mim, por hora, aqui no Brasil, o que eu tenho é que é um vírus, é uma modificação genética que não há prova de manipulação humana, portanto, ele é uma manifestação de força maior. Nos termos do artigo 393 do Código Civil, é um caso de força maior, é um fato novo, imprevisível, inevitável, não criado por ninguém, então só responde por força maior quem contratualmente assumiu os encargos por isso. Então, numa relação de consumo, se o consumidor não assumiu o encargo da força maior, você não pode impor isto unilateralmente contra ele. Isto violaria o artigo 393, parágrafo único do Código Civil, e violaria o artigo 47 do CDC. Então, a priori, o consumidor, na relação de consumo, poderia pedir a rescisão desses contratos sem multa, no meu modo de ver. Bom, pelo 317 do Código Civil, fora do caso da relação de consumo, né, mas os contratos cíveis, contratos interempresariais, contratos empresa-empresa, onde você não aplica o CDC, cabe a revisão contratual, porque há aí um desequilíbrio financeiro. E é esta tese que o TJ de São Paulo parece estar aplicando, tá? Eu tenho visto aí uma coletânea de decisões do TJ nesse sentido. Olha, eu tenho um comércio que o meu comércio eu vendia 10 mil por mês. Agora eu estou vendendo 3 mil. Tá? Então eu não vou parar de pagar as minhas dívidas. Mas se eu reduzir 70%, eu tenho o direito de reduzir 70% dos meus encargos. Eu teria que renegociar proporcionalmente os meus encargos na redução que eu comprove a redução dos meus rendimentos. Até teve um acórdão do restaurante famoso, circulou o Conjura semana passada,
onde o restaurante queria não pagar nada pelo aluguel, porque ele estaria faturando muito pouco. E o TJ falou, pois é, o locador também paga contas. Então você não pode simplesmente não pagar o aluguel, você não tem essa opção. Mas se você quiser reduzir equitativamente, aí é outra. Então o tribunal já dá uma clara sinalização de que ele não quer aplicar o 478, que seria a teoria da onerosidade excessiva, cancelando contratos, fora do plano do CDC, mas no plano civil. O tribunal me parece dar clara essa sinalização aqui no estado de São Paulo. E ele estaria propenso a dar margem à revisão contratual, é até aquele princípio da preservação contratual decorrente da boa-fé objetiva, com base no artigo 317. Daria mais fácil você conseguir rever um contrato do que você cancelar um contrato interempresarial ou um contrato civil não disciplinado pelo Código do Consumidor. Se a relação é de consumo, repito, não dá para você impor unilateralmente ou caso fortuito ou força maior contra os interesses do consumidor. Entendeu? Por violar o artigo 47. Geralmente são contratações de adesão, haveria vantagem abusiva, não daria para você impor isso ao consumidor unilateralmente. Tá? Outro detalhe, tem esse projeto 1179, que já está aprovado no Senado, ele começou a tramitar no Senado, do Anastasia, lá do senador de Minas Gerais, que é para reger os efeitos da pandemia. Tem também o 1180, que é para reger a questão das mensalidades escolares, e nós temos um muito importante, que é o 1379, para regular as recuperações judiciais de falências em tempo de pandemia. Meu conselho para quem está trabalhando, se especializar nesse daí, porque esse daí vai abrir um mercado de trabalho excepcional na hora que passar a pandemia. Pelo 1179, você fixa um período de pandemia entre 20 de março e 30 de outubro do corrente ano, tá? E ele já dá alguns parâmetros, ele ainda não entrou em vigor, mas vários ministros do STJ disseram que vão seguir as orientações dele, tá? Então o pessoal está indo nessa toada. Delege referenda. Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão. Ela está muito em moda agora. Da lei que está por vir. Porque o STJ delege referenda está mandando aqui atrás do 1179. Tá? Que dá essas restrições aí no direito de revisão contratual. E estabelece o seguinte. Se você já tinha uma dificuldade anterior, você não vai poder usar o Covid para rediscutir o que já vinha em atraso. Mas se você entrou em mora agora, você está coberto pelo direito de revisão contratual do Covid. Agora, não se espante se vier hiperinflação, não se espante se o padrão monetário deixar de ser o real. É isso que está dizendo o projeto de lei. Você sabe, Júlio, que interessante isso, porque lá na Lei 8666, que é a Lei de Licitações, aproveitando o seu gancho, quando fala de contratos, ela remete, diz que na falta de norma específica na lei de licitações, aplica-se a teoria geral do Código Civil. E aí tem muito doutrinador agora que vai utilizar esse subsídio do Código Civil para adaptar para os contratos administrativos que não estão sendo cumpridos, né? Sim. É a mesma ideia que você está falando, vai ser usado para dois âmbitos, então. Vai ampliar ainda mais o mercado, né? Que está dizendo aí. O direito público também vai aplicar isso. Até porque em junho de 2018, César, você viu a lei de introdução às normas de direito brasileiro foi adaptada para as relações de direito público, né? Fizeram um puxadinho lá, fizeram um direito real de laje lá, fizeram um puxadinho lá na LINDB para caber as normas de direito público nas normas gerais que eram de direito privado, para dar uma certa intercambiariedade entre as coisas. E agora, a ausência no vácuo total de lei, hoje eu vi também, do dia 8 de maio passado, acho que é a MP 961, a gente que está lidando com comércio internacional agora, nessa questão do Ministério da Defesa que a gente assessora, a 961, que está mandando a gente aplicar para aquisição de respirador, de tratamento, as regras das dispensas de licitação dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos e da Copa. Né? Aquela lei... o RDC, Júlio, o RDC. RDC, justamente. O regime diferenciado de contratações. Na verdade,
o RDC veio para a Copa, para obras da Copa, mas depois ele foi ampliado. Fizeram um puxadinho no RDC também. E agora, praticamente, ele está aplicável para tudo. A Lei 8666 ficou com um âmbito menor. O RDC está praticamente dominando as licitações públicas, né, em relação à sua abrangência. Então é por isso. É o puxadinho no RDC. E a medida provisória agora do dia 8 de maio mandou provisoriamente até que o Congresso a derrube ou não analise para comprar respirador, porque o que mata, César? O chinês, ele fala, eu vendo respirador para você. O indiano fala a mesma coisa, mas ele fala, eu quero que você me pague à vista. Prefeitura nenhuma, estado nenhum, a União, eles não têm dinheiro, autorização para liberar o dinheiro. Então a MP foi feita para ver se facilita a liberação de dinheiro prévio para você pagar o fabricante e o produto chegar aqui no Brasil. A dificuldade toda tem sido esta, no âmbito dessas importações dos... Nós temos notícias, Júlio, que tem municípios comprando respirador a 800% valor superior ao valor de mercado, 800% a mais do valor de mercado. Então, assim, o que falta é o bom senso, né, algumas vezes, do administrador público, na hora de adquirir essas mercadorias, né, esses serviços ou esses bens. Porque a lei de licitação dispensou a licitação nessa época da pandemia, especificamente para isso. E aí, como você está falando, vieram outras medidas provisórias regulamentando essa dispensa e dirigindo o dinheiro público. Agora, como é um problema ético, não é um problema jurídico. A lei é boa e a dispensa é bem-vinda. O problema é o administrador, ao aplicar a lei, que começa a comprar por preços superfaturados, né? E aí, esse é o erro, esse é o problema do Brasil, né? Não, e se houvesse, César, eu estou acompanhando isso, você pega um teste de Covid, você paga $70 num teste, se você tem o dinheiro à vista para pagar lá para o fabricante. Mas, como não tem, algum importador vai, paga lá fora, embute o ágil, porque ele pega um empréstimo, alguma coisa, chega aqui para o poder público a 150, custando o dobro. Já chega aqui embarcado, você acha a pronta entrega aqui, mas custa mais do dobro aqui já embarcado, sendo que se o Estado usasse a MP, liberasse o dinheiro previamente, fosse lá e adquirisse, pagaria menos da metade lá junto ao fabricante, diretamente. Poderia ser feito um convênio com a Embraer, com a FAB, para trazer isso de voo para cá, a preço reduzido, né? A própria Força Aérea poderia canalizar alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente sabe que a Embraer deve dinheiro para as Forças Armadas, poderia ser feito um ajuste, aí, um convênio, para que a Embraer pagasse a entrada de seu transporte de aí para o Brasil, e tudo se resolveria de um modo muito mais simples. É o que eu falo, está faltando um gerentão, está faltando alguém aí para gerenciar essa crise, né? Colocar isso aí de um jeito mais claro, né? É o que eu falo, talvez colocasse alguém especialista em gerenciar crises, um militar, né? A coisa resolvesse isso aí de um modo mais adequado, né? Minha opinião. Ô, Júlio, eu tenho visto. Uma dúvida que surgiu agora, sim, acho que deve ser a dúvida de muita gente também. E se eventualmente no processo lá dos Estados Unidos, o processo que rola lá contra a China, fica comprovado, ou até de repente se prova no processo, mas não que seja a realidade, mas forjado, os Estados Unidos conseguem muita coisa. Se fica comprovado e faz coisa julgada de que a China realmente fabricou, entre aspas, o vírus, que teoria a gente aplicaria? Porque daí não cairia, mas no caso fortuito, força maior. Não. Aí você tem o dolo, né? Aí eles atuaram dolosamente. Mas aí ia ter que ir contra a China. Aí você entra contra o Estado chinês, que é pessoa jurídica de direito público, né? E o duro, César, é o seguinte: como é que você vai fazer cumprir essa sentença estrangeira lá? Então. Você ganha e não leva. Você teria que achar e congelar ativos chineses no redor do mundo aí, e algum país que cumprisse a sua sentença, né? Por exemplo, a China deve ter ativos nos Estados Unidos, e os Estados Unidos congelariam os ativos para a gente tentar bloquear na China algum valor, algum investimento, alguma coisa lá na China. Aqui no Brasil, se o governo chinês participar de algum investimento, alguma coisa, o Estado chinês, né, o governo chinês participar de alguma coisa, a gente poderia tentar penhorar.
mas se eles começarem a retirar tudo aqui do Brasil, a gente até pode ganhar se houver uma prova, porque aí é responsabilidade direta, né? Uma pessoa jurídica de direito público, você processa, não é responsabilidade objetiva, porque a nossa está sob responsabilidade objetiva, eles não. Nós temos o decreto de 32 que não